O Marcos está filmando ali para deixar registrado essa nossa aula um pouco diferente. A Yandra, ela vai ser a nossa monitora da turma, certo? Então a gente vai tentar mudar um pouco a nossa estratégia de ensino, tá? E na verdade são vocês que vão fazer essa aula funcionar. Qual que é a nossa proposta de hoje? Tá? Eu trouxe algumas ferramentas aqui, alguns equipamentos que a gente utiliza no nosso dia a dia lá, né? Na nossa área, né? Basicamente a turma de mecânica automotiva. E anotei no quadro aqui então o nome, né, de cada ferramenta, né? Coloquei algumas características, certo? E a gente vai estar discutindo sobre elas. E qual que é a proposta? A proposta é que no fim da aula vocês apaguem esse quadro para mim. Tá entendendo? Então como é que funciona? Eu vou explanar para vocês, né? O que é cada ferramenta, onde que a gente pode utilizar, né? Dentro da nossa área, né? Onde é que a gente pode trabalhar com elas. Alguma coisa sobre equipamentos de proteção individual, né? Que é bastante importante para a segurança no trabalho, certo? E depois disso, né? Depois que vocês assimilarem, eu que faço as perguntas para vocês. Tá certo? É importante ressaltar que nessa aula a gente não precisa de caderno. Isso também serve para a gente provar que quando a gente participa de uma aula, quando a gente interage na aula, é importante ter anotação, mas a gente consegue gravar bastante coisa. Tá? E depois utilizando no dia a dia, né? Logicamente que tu não vai precisar se utilizar de uma anotação para estar utilizando aquela tua ferramenta, aquele teu conhecimento específico. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Todo mundo feliz? Sim. Que bom, né? Que bom. Então vamos lá, pessoal. Primeira ferramenta que eu coloquei aqui, ó, lima. Tá? O que é uma lima, pessoal? Para vocês, o que é uma lima? Alguém já ouviu falar em lima? O que é uma lima? Uma ferramenta para desbaste, certo? Né? A gente usa ela geralmente em ajustagem, não é isso? Né? Mas em que tipo de material que eu posso utilizar ali? Aço, alumínio, qualquer material, certo? Desde que o material da nossa lima seja mais resistente do que o material que eu quero desbastar, não é isso? Certo? Por exemplo, ó, na ajustagem aqui, né? Eu tenho uma lima aqui de aço carbono, certo? Aço carbono temperado. Por que temperado? Oi? Para ser mais duro, para ser mais resistente ao desgaste mecânico, certo? Então com essa lima de aço temperado eu posso ajustar peças de metal, certo? Peças de plástico, peças de madeira, alumínio, desde que a estrutura desse material seja mais fraca, no caso, né? Do que a própria lima, não é isso? Certo? Tranquilo? Aí eu anotei aqui para vocês aqui, ó, tipos. Tipos. O que a gente pode comentar sobre tipos de lima? Bastarda, mursa, né? Mas o que seria esse bastarda, mursa? Bastarda é mais grossa para tirar mais material. E a mursa vai dar com a Exatamente. Como é que a gente pode interpretar esse tipo de lima? Tá? Eu vou passar aqui, ó, pode ir passando para vocês aqui, ó, a lima. Essa lima que está passando ali, ó, se vocês analisarem os dentinhos dela, vamos assim chamar, né? O nome técnico seria picado. Se vocês analisarem os dentes dela, o picado, vocês vão ver que ele é um picado mais grosso do que essa segunda lima que vai passar agora. Essa lima ali, que ela tem um picado mais grosso, a gente chama de lima bastarda, certo? E a lima que tem o picado mais fino, a gente chama de mursa. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Para que a gente utiliza a lima? Ajustagem de peça, né? Tipos de lima básicos que a gente tem. Tá, e como é que a gente diferencia a lima bastarda da lima mursa? Quanto ao picado. O que é o picado mesmo? É os dentinhos da lima, né? Certo? E material da lima? Que material que essa lima aí ela é? Aço carbono temperado. Ela tem um tratamento térmico, né? Que a gente chama de T,
certo? E para que serve esse tratamento térmico? Para ter mais resistência na nossa língua. Tranquilo? Lima, sossegado, né? Beleza. Vou deixar ela aqui ó, na minha mesa, se alguém quiser ver depois, tá? Fique à vontade. Ferramentas gerais, tá? Chave de fenda. Pessoal, aqui eu tenho um exemplo de chave de fenda, certo? Utilização. Para que a gente utiliza a chave de fenda? Para apertar ou soltar parafuso. Que tipo de parafuso? Fenda, certo? Beleza. Gente, a gente pode utilizar a chave de fenda como alavanca? Não. Por que não? Vai quebrar a chave? Ela é a ferramenta adequada para utilizar como alavanca? Não é. Certo? Para que a gente utiliza a chave de fenda? Apertar. Que tipo de parafuso? Fenda. Certo? Eu vou passar a chave de fenda aqui, ó. Vocês vão analisar, vocês perguntam assim, ó, o que é um parafuso, né, que possui uma cabeça tipo fenda, certo? É um parafuso que basicamente ele possui um rasgo na sua cabeça, certo? E a chave de fenda, a ponta dela aqui, ela encaixa certinho nessa cabeça, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando para a Iana, aqui é a monitora de vocês. Chave combinada, certo? Eu tenho mais um exemplo aqui de outra ferramenta, que seria a chave combinada. Gente, por que o nome chave combinada? Os dois lados são do mesmo tamanho? Oi? Os dois lados são do mesmo tamanho? Os dois lados são do mesmo tamanho? Não necessariamente, tá? Por que combinada? Porque ela possui mais de um tipo de chave na mesma ferramenta. Por exemplo, essa que eu tenho aqui, ó, eu vou passar ela para vocês. Ela tem aqui, ó, o perfil estriado, certo? E do outro lado aqui ela tem um perfil que o nome técnico é fixo, perfil fixo, o comumente conhecido como boca, né? Porque ela tem um exemplo que parece uma boca. Então eu tenho uma chave de boca, uma chave fixa e uma chave estriada. Eu tenho um outro tipo de chave que poderia estar incorporado aqui, que seria a sextavada. Se eu tivesse um lado sextavado, outro lado fixo, também seria uma chave combinada? Se eu teria um lado sextavado, do outro estriado, pode ser combinada? Também é. Agora, se eu tiver um lado fixo e outro lado fixo, é combinada? Não é combinada. Seria uma simples chave fixa, certo? Eu vou passar aqui, ó, pessoal, a ferramenta aqui, ó, chave combinada. Para que a gente utiliza chave combinada? Para apertar e soltar parafuso. Posso utilizar a chave combinada como martelo? Não. Por que não? Vai danificar a chave? Ela é para ser um martelo? Não. Não é para ser um martelo. Tá ok? Chave combinada, tranquilo? Sossegado, certo? Vamos lá. Chave tipo biela. Todo mundo já ouviu falar nessa chave? Sim. O que é essa chave tipo biela aqui, ó? Uma chave sextavada em formato de L. Uma chave sextavada em formato de L. Basicamente seria isso, certo? Essa ferramenta aqui, ó, pessoal, por que eu utilizaria ela, por exemplo, e não poderia utilizar a chave combinada? Alguém sabe me dizer? Essa não é sociedade, agilidade. Mais agilidade para a operação. Mais força pode aplicar? Mais força pode aplicar? Depende, dependendo da aplicação, onde é que o parafuso ou a porta esteja alojado. Mas o grande diferencial dela é os locais em que tu consegue utilizar ela. Por exemplo, se eu tiver uma peça que ela tem um furo, né, e lá dentro daquele furo tem um parafuso, eu ia conseguir retirar com a chave combinada? Não. Não iria. E com a chave tipo biela, conseguiria? Sim. Tranquilamente, certo? Então esse daqui é o grande diferencial da chave tipo biela, tá? Tu consegue utilizar ela em locais de difícil acesso. Tranquilo? Geralmente, pessoal, a chave tipo biela, ela vem com duas pontas sextavadas, né? Sextavada interna, vamos assim dizer, e as duas pontas é o mesmo tamanho. O tamanho dela vem descrito em cima da chave. Essa daqui, por exemplo, seria uma chave 15 milímetros, tá? E o perfil sextavado dela
é 15 milímetros dos dois lados. Tá ok? Eu vou passar ele para vocês dar uma analisada. Chave tipo biela, tranquilo. Certo? Perfeito, vamos lá. Martelo, pessoal. Dizem que em toda a casa do mecânico tem que ter um martelo. Certo? Certo, né? De certa forma. Mas vamos discutir um pouco para que a gente utiliza o martelo. Para que serve o martelo? Para bater. Basicamente seria para bater, certo? Só que assim, ó, gente, o martelo, toda vez que o martelo for utilizado, ele deve ser utilizado com o auxílio de uma outra ferramenta, tá? É importante que vocês saibam disso. Eu posso utilizar o martelo com a chave combinada? Não. Por que não? Vai danificar a chave, certo? Agora sim, ó, se eu preciso sacar uma polia de um eixo, por exemplo, né, e essa polia tem um pino que está travando ela em cima do eixo, posso utilizar o martelo? Posso, mas o que mais que eu preciso? Preciso de um punção, de um pino, certo? Para sacar aquele pino travante, aquele pino elástico que eu tenho na polia, correto? Então assim, ó, quais são os cuidados que eu tenho que ter ao utilizar o martelo? Sempre utilizar ele com a ferramenta correta, certo? Se eu tenho uma engrenagem encaixada num eixo, posso utilizar o martelo para tirar ela, batendo nela direto? Não posso. Se eu fosse utilizar, poderia utilizar um martelo de outro material, né? Uma borda de plástico, uma borda de nylon, uma borda de bronze, latão, alumínio, certo? Porque se eu utilizar o martelo de aço, né, no momento em que eu bater no eixo, eu posso danificar o eixo. Agora, se a borda do martelo fosse de plástico, eu ia conseguir aplicar a mesma força no eixo, certo? Porém, se fosse para danificar, ia danificar a borda do martelo. Tranquilo? Então, se eu precisar utilizar um martelo para sacar um eixo, por exemplo, eu vou utilizar o martelo de aço? Não. Vou utilizar o martelo de quê? De nylon, plástico, bronze, alumínio, latão, né? Materiais mais maleáveis. Tranquilo? Sossegado. Pessoal, agora a gente vai para a parte, assim, ao meu ponto de vista, mais importante de qualquer trabalho que a gente vai efetuar, tá? Que são os nossos EPIs. Alguém sabe o que significa EPI? Equipamento, proteção individual. Por que o nome é equipamento de proteção individual? Porque ele é para você utilizar, certo? É um equipamento que você adquire e você somente utiliza, certo? Aqui eu citei dois exemplos básicos que a gente não pode deixar de utilizar numa oficina mecânica, que seria o protetor auricular e o óculos, certo? Protetor auricular, gente, temos dois tipos básicos, tá? Que eu estou apresentando aqui. Um deles é o tipo concha, certo? Que é esse protetor auricular aqui, ó, tá? Vou passar para vocês aqui. E o outro tipo de protetor auricular que tem aqui também é o tipo plug, tá? Tá passando na caixinha aqui, ó. Pode passar esse do lado de cá, tá? Tipo plug. Os dois protetores auriculares podem ser utilizados. Por que existe diversos tipos de protetores auriculares? Alguém sabe me citar o porquê? Dependendo da área onde é que vai utilizar, também. Mas basicamente, gente, por que existem esses dois tipos ou mais tipos de protetor auricular? Tem algumas pessoas que elas não conseguem se adaptar com um determinado tipo de protetor. Por exemplo, se eu fosse utilizar um protetor tipo concha, né? Eu apliquei o protetor tipo concha, só que para mim ele não ficou confortável. Ele aperta demais a minha cabeça, eu ganho dor de cabeça. Então eu teria a opção de usar, por exemplo, o tipo plug. E também tem pessoas que não se adaptam ao protetor tipo plug, que optam pelo protetor tipo concha. Tranquilo? Para que eu uso protetor auricular? E proteger o ouvido dos
proteger a nossa audição, o nosso ouvido, né, dos ruídos excessivos que tem no nosso ambiente de trabalho. Basicamente é isso, tá? Outro equipamento, óculos, tá? Para que serve o óculos, gente? Proteger a visão do quê? Cavaco, qualquer material que possa, de repente, né, estar vindo na direção dos nossos olhos, tá? Esse óculos ali, pessoal, é um óculos que eu compro em qualquer lugar? Sim ou não? Não, né? Por quê, pessoal? Esse material aqui, pessoal, o material do óculos, tá? Ele é um material extremamente resistente. Ele foi desenvolvido para as atividades diversas que a gente tem na oficina mecânica. Então, se voar algum material, né, logicamente dependendo do tipo de material, da força com que ele vem na direção dos olhos, esse óculos ele vai resistir ao impacto, tá? Se a gente for utilizar, por exemplo, tem às vezes algumas pessoas que elas precisam utilizar óculos de grau, né? Ao invés de eu utilizar óculos de proteção, eu já uso óculos de grau. Ela pode trabalhar com aquele óculos? Não poderia, né? Porque aquele óculos não é preparado para receber impacto de material. Ou a pessoa ia utilizar um óculos de proteção por cima daquele óculos, ou ela ia ter que pedir para que fabricassem para ela um óculos especial com grau ao mesmo tempo de proteção. Tranquilo? Então, quanto à utilização dos óculos, tipos de protetor auricular, sossegado? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então tá. Então assim, ó, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Tá. Agora a gente vai discutir sobre cada item que a gente acabou de ver aqui, tá? E vamos ver se vocês realmente aprenderam, certo? Então vamos lá. Vamos começar com limas aqui. Pessoal, o que a gente pode falar sobre limas? Tá? Para que a gente utiliza lima? Para ajustagem de peças, certo? Mas o que é essa ajustagem que vocês comentaram antes? Tirar um pouco do material, fazer um acabamento, tirar rebarbas, acabamento, quebrar o canto da peça, ajustar um furo também poderia ser utilizado, certo? Então aqui, ó, ajustagem aqui, ó, beleza. Que tipos de lima básico a gente tem? Não ouvi. Bastarda, mursa, certo? Esse tipo aqui, bastarda, mursa, ele é referente ao quê? Aos dentinhos dela, né? Como é que a gente chama esse dente? Picado, certo? Aquele que tem o picado maior, mais grosso, que tipo de lima que é? Bastarda. E aquele que tem o picado mais fino? Mursa. Tipos de lima aqui, ó, pessoal. Fechou. Esse material aqui, ó, dessa lima aqui, ó, que a gente discutiu, que material que é? Aço carbono temperado. O que é temperado? tratamento térmico. Tratamento térmico. E qual que é a finalidade do tratamento térmico? Material mais resistente. Deixar o material mais resistente. Por que eu preciso deixar o material mais resistente? Para que quando eu for realizar a ajustagem, o que é para gastar? A peça, o material, não a lima. Certo? Tranquilo? Então, questão de lima aqui é o que vocês já estão craques. Certo? Sim ou não? Sim. Que bom, né? Ferramentas, pessoal. Chave de fenda. Para que eu utilizo chave de fenda? Tipo fenda. Ótimo. Chave combinada, gente. O que é uma chave combinada? Possui mais de uma chave na mesma ferramenta. Jean, tu pode vir aqui na bancada aqui, ó, e pegar para nós qual dessas ferramentas é a chave combinada? Essa chave aqui é combinada? Sim, exatamente. Certo?
Jean, qual é o perfil que tem aqui, ó? Estriado, perfeito. Anderson, qual é o perfil que tem do outro lado? Fixa, Fixa, né? Comumente conhecido como? Obrigado, Jean. Pode sentar. Pessoal, chave combinada. Tipos. Quais são os tipos que a gente tem? Se eu tiver uma chave que do mesmo lado ela é fixa, do outro lado também é fixa, é uma chave combinada? Não. O que ela é? Uma chave fixa. Então, os perfis aqui da chave, ok. Utilização da chave combinada. Apertar e soltar parafusos. Com que perfil? O perfil da chave combinada. Certo? Tranquilo? Sossegado. Chave combinada. Ok. Posso utilizar a chave combinada como martelo? Não. Que bom que vocês aprenderam isso. Que bom. Chave tipo biela. O que é uma chave tipo biela? Formato de L, certo? Por que eu utilizo a chave tipo biela e não utilizo a combinada? Facilita o acesso ao parafuso ou porta, certo? Dá um exemplo para mim. Da onde que eu poderia utilizar uma chave tipo biela? Se tiver um furo e lá dentro tiver um parafuso, que ferramenta que eu vou usar? Tipo biela. Tranquilo aqui? Tipo biela quanto à utilização? Ótimo. Martelo, pessoal. Quanto à utilização e aos cuidados do martelo. De que forma que eu utilizo um martelo? Sempre com auxílio de uma ferramenta. Sempre com o auxílio de uma ferramenta específica. Se eu não tiver a ferramenta específica, o que eu vou utilizar? De outro material. Que materiais? Material mais maleável do que o material que eu preciso gerar um impacto. Tranquilo? Martelo sossegado. Ninguém vai utilizar um martelo de aço nos nossos eixos lá, certo? Certo, tranquilo. Ótimo. Martelo aqui, ó. Pessoal, quanto a cuidados, pessoal, com o martelo, né? Toda vez que a gente for utilizar um martelo, independente se ele for de aço, de plástico, né? Quais os cuidados que eu devo ter com ele? Para a gente não se machucar. Alguém pode dar um exemplo? Utilizar os equipamentos de proteção, né? Ficar focado no serviço. Alguém aqui já martelou o dedo? Já, né? Então a gente vai tomar cuidado para que isso não aconteça mais, ok? Sossegado. E agora vamos lá para a parte mais importante. Parte de ferramentas aqui também, encerramos. EPIs. O que é EPI? Perfeito. Por que EPI? É seu. Você que vai utilizar, certo? Protetor auricular, gente. O que é um protetor auricular? Proteger. Quais os tipos de protetor que a gente tem? Basicamente, que a gente apresentou: concha e plug. Beleza. Quanto à utilização deles, posso utilizar qualquer um deles? Sim, né? Desde que eu se sinta confortável com o protetor. Óculos. O que vocês têm a falar para mim sobre óculos? Proteger a visão, certo? Quanto ao material de fabricação do óculos, o pessoal que usa aqueles óculos de grau, eles podem utilizar para trabalhar? Não. Né? O que eles têm que fazer?
especial, faz vou uma utilizar coisa esse especial. vou utilizar esse aí por cima do. Ou faz um óculos especial, ou